Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia a todos. Espero que todos estejam focados aí nos nossos estudos, nos nossos trabalhos. Vou te dizer uma coisa, trabalho é que não falta, né pessoal? Você não pensa que porque a gente está em casa aqui que não está tendo trabalho, está tendo muito trabalho, viu? E isso é bom, né? A gente não pode parar jamais. Nunca a gente pode estar feliz, né? Na zona de conforto. Então, essas aulas, né, têm sido um grande desafio, um aprendizado bastante interessante. E eu estou muito alegre por isso, pessoal. Que a gente possa se ver, né, o quanto antes, mas saibam disso. Está sendo um bom aprendizado, um grande aprendizado para a vida, esse tempo todo de quarentena. Vamos lá então, Mendes falando. A segunda parte que eu havia prometido para vocês, referente a esse assunto migrações internacionais, nacionalismo e xenofobia, que seria o módulo 10, galera, tá? Vamos lá então? Eu havia prometido para vocês que nessa aula nós iríamos estudar a Europa. Inclusive eu mostrei, né, en passant, esse mapinha no finalzinho da aula passada. Vamos a ele então? Olha só, esse mapinha, eu queria que vocês soubessem que eu extraí esse mapinha de um site português chamado Público. Aliás, o Público, um site português, vira e mexe é usado para questões de vestibular. Eu mesmo já formulei algumas questões de vestibular com esse site aqui, tá? Então foi lá que eu busquei esse mapa, você tem aí os países que abrigam os maiores contingentes de refugiados do mundo, né? Então, a Síria é um país de saída de população, né? Você já sabe por quê. A crise humanitária causada por uma guerra gigantesca que aconteceu naquele país nos últimos anos, né? Sobretudo de 2014 até 2017, mais ou menos, e que produziu milhões e milhões de refugiados. Então, para onde é que esses refugiados foram? Observe primeiro na cor amarelada, alaranjada, cor salmão, né? Que, num primeiro momento, os refugiados buscaram os países vizinhos à Síria, né? Capitaneados pela Turquia. Turquia, eita, quase que não sai a palavra. A Turquia é o país que apresenta aí o maior contingente, né, de refugiados nas proximidades da Síria. Então, o país que mais recebeu refugiados da guerra da Síria foi a Turquia. Vocês tomem cuidado com isso, galera. Eu vou dizer por quê. Porque tem muita gente que acha que o país que tem mais refugiados da guerra da Síria é a Alemanha. E os números não mostram isso, né? Vamos tentar dar um zoom aqui, ó. Zoom! Olha lá. 456 mil entraram na Alemanha, né? Contra quase 3 milhões que vieram da Síria para a Turquia. Então, Alemanha... Eita, tá difícil aqui, pessoal, desculpe. Alemanha, 456 mil... E a Turquia recebendo quase 3 milhões, né? Portanto, o principal país, um dos países que tem, se não o número 1 do mundo em refugiados, talvez seja realmente a Turquia, viu, pessoal? Então, vocês fiquem atentos no vestibular. Tem muita gente que vai direto para os países desenvolvidos. Não é. Não é. Geralmente, como você está vendo aí, os maiores contingentes de refugiados se encontram nos países vizinhos ao país que está tendo conflito, tá? E você está vendo aí que os países vizinhos da Síria têm os maiores contingentes, né? A Turquia com quase 3 milhões, o Líbano com mais de 1 milhão, a Jordânia com 650 mil, o Iraque com 230 mil, o Egito com 120 mil, certo? Então, por que isso ocorre, né? Por que isso ocorre? Porque não é qualquer um que tem dinheiro, simples assim, para pagar o coiote, para o coiote levar ele para um país rico como a Europa, né? Você vai dizer, o que é coiote? O coiote, na geopolítica, é o termo usado para definir aquele traficante de gente, tá? Então, as pessoas que fogem para a Europa pagam o coiote. O coiote vai arrumar o barquinho para fazer a travessia do Mediterrâneo. O coiote vai dizer qual é o melhor caminho para seguir para chegar até a Alemanha, Suécia, né? Que são os países que têm os principais contingentes de refugiados. Beleza? E não custa barato, né? Então, é gente que tem dinheiro.
É a população mais abastada que consegue efetivamente chegar nos países mais ricos, nesse caso aqui do continente europeu. Então fiquem atentos em relação a isso, hein? Tá bom? Vamos lá então. As rotas dos refugiados rumo à Europa. Existe uma rota pela Grécia, né? Pela Grécia. Existe uma rota pela Itália. E existe uma rota pela Espanha. Repare, observe que as três rotas exigem a travessia do Mediterrâneo. As três rotas exigem a travessia do Mediterrâneo. Em função da guerra da Síria, a rota mais utilizada nos últimos anos foi pela Grécia. Beleza? Isso não significa dizer que Grécia, Itália e Espanha abrigam os maiores contingentes de refugiados, porque esses países são usados para passagem da população rumo à Alemanha, tá? Então, o principal destino na Europa desses refugiados, sabidamente, é a Alemanha. Foi a Alemanha, né? Eu estou usando no passado o verbo porque esse fluxo migratório diminuiu muito nos últimos anos, né, pessoal? Caiu bastante nos últimos anos, portanto, fiquem atentos em relação a isso, tá? De todo modo, ele ainda existe, esse fluxo ainda existe, né? E são três fluxos, na verdade. Além do fluxo que passa pela Grécia, o fluxo que passa pela ilha de Lampedusa, que fica ao sul da Sicília, que é a rota italiana, né? E, finalmente, a rota pela Espanha, atravessando o Estreito de Gibraltar. Beleza? Então, nessas três rotas, repito pela enésima vez, o refugiado é obrigado a pagar um coiote para fazer a travessia dentro de embarcações, muitas vezes precárias. Então, você já sabe qual é a tragédia disso, né, pessoal? Os naufrágios, muitos navios, muitas embarcações naufragam nessa travessia, tá? Em função da precariedade dessas embarcações. Então fique atento em relação a esse assunto, tá? Você está vendo aqui refugiados sírios, né? Chegando na Europa, beleza? Então você repare pela roupinha das crianças aí, dessa senhora, que não é qualquer um, né, que está fazendo essa travessia. É gente que tem recursos, é gente com dinheiro, é gente abastada para poder, enfim, pagar o coiote e ter uma vida razoavelmente segura e tranquila na Europa, apesar da xenofobia que impera no velho mundo, como vocês muito bem sabem, tá? De novo, as rotas, né, que a gente viu, e lembrando que tem uma rota pelas Canárias, tá? Bem abaixo da imagem, na parte esquerda, debaixo da legenda, você tem ali, ó, África Ocidental, Canárias. Mas essa rota acaba convergindo para Gibraltar também, beleza? Então fique atento em relação a isso. Só que nesse caso aqui, pessoal, o ingresso é de africanos, né? Você está vendo aqui que o ingresso é de africanos, enquanto que no slide anterior a gente estava vendo o ingresso não apenas dos africanos, mas o ingresso na Europa da população vinda do Oriente Médio, tá? Então, nesse caso específico do mapa que você está vendo aqui, é importante que nós saibamos, né, que tá sendo registrado aqui o caminho, sobretudo, dos africanos, tá? E onde tem mais naufrágios, você está vendo aí, é na região de Lampedusa. Outra coisa que você está vendo aí, em azul, são os países membros do espaço Schengen, tá? O espaço Schengen. Meia linha para espaço Schengen, vamos lá. Meia linha para espaço Schengen. Grupo de países europeus que permitem a livre circulação de pessoas pelas suas fronteiras internas. Isso significa dizer o seguinte, que todos os países membros do espaço Schengen podem circular livremente. As pessoas do espaço Schengen circulam livremente. Explico melhor. O holandês entra livremente na França. O francês entra livremente na Suíça. O italiano entra livremente na Áustria e vice-versa.
O espanhol entra livremente em Portugal, o português entra livremente na Alemanha e assim sucessivamente. Então, o espaço Schengen é um grupo de países cujos membros têm as suas fronteiras abertas para a circulação interna das pessoas. Então, todos os países do espaço Schengen, quem assinou esse acordo, Schengen, esse acordo prevê a livre circulação de pessoas. Quero dizer para vocês que nesses tempos de pandemia, o espaço Schengen foi excepcionalmente suspenso, né? Porque os países fecharam as suas fronteiras. Aliás, uma das críticas que tem sido feitas em relação à União Europeia é a falta de orquestração entre os países membros, né? A Itália fechou fronteira, a França está fechando fronteira, o Reino Unido já não era mais o espaço Schengen, aliás, nunca foi, fechou fronteira, né? Mas mesmo assim, dentro da própria União Europeia, haja vista que quase todos os países do espaço Schengen são membros da União Europeia, né? O espaço Schengen, nesses tempos de pandemia, o espaço Schengen não está sendo respeitado porque os países unilateralmente começaram a fechar suas fronteiras, tá? Então fica aí esse registro, beleza? Essas cenas deploráveis, né? Cenas deploráveis. Na parte esquerda da foto, ou da imagem, você está vendo aí o sobrevivente de um naufrágio chegando numa praia italiana. No lado esquerdo da imagem, você está vendo o corpo do menininho Alain, né? Que foi vítima de um naufrágio. Morreu ele, morreu o irmão, morreu a mãe, só o pai sobreviveu. Você já imaginou que dureza? Horrível, pessoal. Olha que cena, né? Absolutamente deprimente, abominável. O corpo do menininho aí, estirado numa praia da Grécia. Por quê? Porque o navio no qual se encontrava a família naufragou. Só o pai sobreviveu. Morreu ele, morreu o irmão, morreu a mãe. Repito, uma família de sírios fugindo da guerra da Síria. Lamentável, uma tragédia, sem palavras. Eu acho que essa imagem explica bem, né, por que muitas embarcações naufragam. Sem palavras, né? Sem palavras. Sem palavras, né, pessoal? Sem palavras. Bom, vamos retomar aqui. Olá, pessoal. De 1987 até 2017, os países que mais receberam estrangeiros, né? Você vai dizer, mas por que a Alemanha é o grande destaque? A Alemanha é o grande destaque por uma razão muito simples. É o país mais rico da Europa. Ah, mas isso não é tudo. Não, não é tudo. Você pode dizer, a França também é rica. Talvez não tanto, né? Quanto a Alemanha, mas a França também é rica. É que a Alemanha, ela tem adotado uma política nos últimos anos de portas abertas aos estrangeiros. Tá? E isso é louvável, né? Quer dizer, o país que foi o palco do nazismo na Segunda Grande Guerra abre as portas para os imigrantes. E constatem que, não é? Você está vendo aí grande entrada, intensa entrada de imigrantes provenientes do leste europeu, né? Então, lembrando que no final dos anos 80, né, houve o colapso da Guerra Fria e a crise do leste europeu, não é? Explica em grande medida, a crise do socialismo real do leste europeu explica em grande medida a entrada massiva de europeus do leste, né? Na Europa Ocidental. Repare que os países verdes concentram-se notadamente na Europa Ocidental ou Centro-Ocidental, e o grande destaque é a Alemanha, por essas duas razões, né? Primeiro, que é uma economia muito forte, muito rica, é um dos países mais ricos do mundo, tem uma economia muito, muito dinâmica, extremamente dinâmica, ao mesmo tempo que a Alemanha adotou uma política menos xenófoba, tá? Parece que o país, enfim, se redime, né, do seu passado negro. Me refiro especificamente e especialmente ao período nazista, tá? E por falar da Alemanha, olha lá, em Alemanha, repare que realmente
a Alemanha foi o endereço principal, né, do fluxo de sírios em direção à Europa. Olha lá, Hamburgo está para a Alemanha, assim como Nova York está para os Estados Unidos, né? Aliás, as três principais cidades economicamente falando, né, os três grandes polos econômicos da Alemanha, Hamburgo, Frankfurt e Munique. Munique que fica na Bavária, capital da Bavária, né, região rica, enfim, do sul da Alemanha, uma região riquíssima, diga-se de passagem, lembrando que Munique é um tecnopolo, inclusive, tá? Então é natural, né, que a Alemanha receba muitos imigrantes. O principal destino, né, realmente foi a Alemanha. Beleza? E olha a saga dos refugiados, pessoal, andando a pé, desde Atenas até Hamburgo, Frankfurt e Munique. Olha aí, andando a pé. Por que eles vão a pé? Porque existe uma regrinha na União Europeia que o país que primeiro recebeu o imigrante, no âmbito da União Europeia, ele é obrigado a conceder asilo. Tá? Então, para que ele não apareça nos dados oficiais, as pessoas andam a pé, porque elas não podem aparecer. Se elas comprarem um bilhete de um trem, um bilhete aéreo para pegar um avião de Atenas para Frankfurt, por exemplo, vai aparecer no documento que aquele indivíduo, aquele imigrante, primeiro pisou na Grécia, né? Então existe uma lei no âmbito da União Europeia que obriga o país que primeiro recebeu o imigrante a conceder o asilo. Mas quem disse que essa população quer ficar na Grécia? A população quer ir para a Alemanha. Então eles vão a pé. Ou iam, né? Haja vista que o ápice desse fluxo imigratório na Europa, né, foi o ano de 2016, portanto, um ano de uma verdadeira crise humanitária na Europa, né? Imagina essas pessoas aqui, banheiro, lugar para dormir, né? Quer dizer, ficar doente, pegar uma gripe, enfim, foi uma verdadeira saga, né? Por mais que as pessoas são abastadas e têm recursos, elas iam a pé para não serem identificadas oficialmente, uma vez que elas queriam realmente chegar nos países mais prósperos da Europa, leia-se aí, sobretudo, Suécia, Alemanha. Você vai dizer, mas por que a Suécia? Porque a Suécia também foi muito generosa, né? Ela abriu as portas. Agora, olha só, pessoal, que absurdo, né? Isso daqui contradiz, nega o próprio espaço Schengen. Vamos voltar lá para o mapa do espaço Schengen. Olha lá, pessoal, voltando para o mapa do espaço Schengen. Localiza, por exemplo, a Áustria e a Eslovênia, né? A Eslovênia é o primeiro país aqui ao sul da Áustria. Então, a fronteira que você está vendo fechada aqui, ó, é a fronteira da Áustria com a Eslovênia. Isso daqui, ela vai contra, né? Essa foto vai contra os princípios do espaço Schengen. Então, foi um jogo de empurra-empurra, na medida em que os países, mesmo membros do espaço Schengen, acabaram fechando as suas fronteiras, portanto, violando o princípio do espaço Schengen, que prevê a livre circulação de pessoas. Aqui, mais uma vez, o espaço Schengen. Os países azuis claros, os azuis claros, né, são membros da União Europeia e, ao mesmo tempo, do espaço Schengen. Os países vermelhos não são do espaço Schengen, Reino Unido e a Irlanda. Os países azuis escuros são do espaço Schengen, mas não são membros da União Europeia. E os países verdes já são candidatos a entrar no espaço Schengen, né? Romênia, ao sul da Romênia, Bulgária, e ao sul da Eslovênia, no território da antiga Iugoslávia, né? Você tem ali a Croácia, que são candidatos, né? Esses três países verdes, candidatos a ingressar no espaço Schengen, tá? A charge, olha lá, então a violência fez a família ser expulsa do país, né? No caso da Síria, e de repente a população chega na Europa e também é tratada com xenofobia, portanto com violência também. É uma ironia, né? Lembrando que charge é muito comum, né, nos vestibulares, portanto, fiquem atentos em relação às charges. Beleza? Aqui um tipo de mapa que você já conhece, né? Anamorfose. É um mapa anamórfico, né? Que mostra
a Sérvia, a Alemanha e a Suécia em 2015, em dezembro até dezembro de 2015, como sendo os países com a maior proporção de sírios. A Eslovênia porque fica no caminho, né? Onde aquelas pessoas caminharam durante dias e dias até chegar na Alemanha. A Alemanha porque é o país mais rico e é um país aberto, né? Aos refugiados. E a Suécia também, né, que se mostrou bastante generosa também, abrindo as suas portas para os refugiados. Mas lembrando que não são só os sírios, né? A cor laranja são iraquianos, a cor amarela são iranianos e assim por diante, né? Então você tem aí um panorama, né, das nações que expulsaram, né, os contingentes em direção à Europa. Mas, de todo modo, né, o principal grupo realmente é o grupo dos sírios. Beleza? Então, deem uma olhada, fotografem esse mapa aí com bastante calma, né? E outra coisa, eu não sei se vocês repararam, né? Mas existe um gráfico pizza pequenininho, olha lá. No caso da Suécia e da Noruega, por exemplo. Ó. O que significa isso? 77% dos pedidos de asilo a Suécia reconheceu. Deu asilo, né? A 77% dos pedidos. Na Noruega, esse percentual foi de 64%. Na Alemanha, de 42%. E a França? Vamos ver a França? Cadê a França? Localizaram a França aí, pessoal? Olha lá, a França. Olha a França como ela está sendo xenófoba. Será que a gente consegue aumentar aqui? Olha lá. Olha a França. Só 22% de concessão de asilos, né? Então a França bem menos, né, do que a Suécia, por exemplo. Beleza? Aqui o mapa da Iugoslávia. Olha aí. Desmembrada, né? Depois do fim da União Soviética, houve a desagregação da Iugoslávia também. Tá? Depois nós vamos estudar com mais calma isso. Já estou bolando com o pessoal da direção, né, uma aula para a gente discutir a Iugoslávia. Tá bom? Então, a fragmentação da Iugoslávia deu origem a todos esses países aí, ó. Em amarelo, a Eslovênia, azul escuro, a Croácia, depois os tons verdes, Bósnia e Herzegovina, os tons avermelhados, a Sérvia, o cinza, Montenegro, e o azul claro, bem ao sul, fronteira com a Grécia, Macedônia do Norte. Tá? Então, ano passado mudou o nome da Macedônia, hein? Que veio da desagregação, que surgiu com a desagregação da Iugoslávia. Agora o nome correto é Macedônia do Norte. Outra coisa, essa cor mais escura aqui de Kosovo, a ONU não reconhece ainda a independência de Kosovo em relação aos demais avermelhados que corresponde à Sérvia. Tá? Então, a ONU ainda não reconhece a independência do Kosovo, ou de Kosovo. De todo modo, vocês têm aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 países surgiram da desagregação da Iugoslávia. Vou repetir. Amarelo, Eslovênia. O azul escuro, Croácia. Os tons esverdeados, Bósnia e Herzegovina. Os tons avermelhados, Sérvia. O cinza é Montenegro. E o azul claro, bem ao sul, bem abaixo da imagem, diz respeito à Macedônia do Norte. Países que surgiram, então, pouco a pouco, a partir da desagregação da Iugoslávia. Certo? Então, a novidade desse mapa, né, esse mapa de 2006, é que a Macedônia passou a ser chamada agora de Macedônia do Norte. Por quê, Mendes? Porque a Grécia, que é vizinha, você está vendo aqui bem no cantinho, embaixo à direita da imagem, tá ali Grécia. A Grécia também tem uma região conhecida como Macedônia. Tá? E a outra novidade, que não é tão nova assim, mas é uma novidade, né? É que Kosovo, apesar de contar com o reconhecimento de sua independência por parte de vários países, inclusive por parte dos Estados Unidos, o Kosovo não é reconhecido pela ONU porque a Rússia
não reconhece a independência de Kosovo e a Rússia tem poder de veto na Organização das Nações Unidas. Mas nós vamos estudar isso um pouco mais atentamente, né? Isso que, Mendes? A desagregação da Iugoslávia. De todo modo, qual é a relação que a gente tem desse assunto com a aula de hoje, né? É porque a desagregação da Iugoslávia trouxe conflitos, sobretudo na Bósnia e Herzegovina, na Croácia. E esses conflitos envolveram tropas da Sérvia contra croatas, tropas da Sérvia contra os bósnios e herzegovinos ao longo dos anos 90. E também ainda nos anos 90, mais precisamente em 98, né? 99, eclodiu a Guerra do Kosovo, quando a Sérvia, de forma violenta, tentou impedir a independência do Kosovo. Hoje o Kosovo está sob ocupação de tropas, né, da ONU, certo? Então fique atento em relação a esse mapa, nós voltaremos a esse assunto em breve, beleza? Por falar em conflitos, né, nós tivemos nos últimos anos também a decisão britânica de saída da União Europeia, certo? Então é um assunto bastante importante também, né? A desagregação, a saída da União Europeia por parte do Reino Unido. Essa saída foi concretizada agora em janeiro, beleza? Então foi confirmada a saída do Reino Unido da União Europeia. E o que tem isso a ver com a nossa aula, pessoal? Simples. É que o fator gerador do desejo britânico de sair da União Europeia foram os refugiados. O Reino Unido nunca quis receber os refugiados. Então ele é xenófobo. Não que o resto da Europa não seja, né, pessoal? Mas a xenofobia que precipitou o plebiscito, né, cujo resultado foi a maioria optando pela saída do Reino Unido da União Europeia, né? Haja vista que o Reino Unido não quis abrir as portas para os refugiados, enquanto a Europa viveu em 2016 a sua principal crise humanitária, até então desde o final da Segunda Grande Guerra, né? Hoje a gente sabe que a crise humanitária que a Europa vive hoje talvez seja bem pior, não é? Do que a de 2016 com os refugiados, tá? Então fiquem atentos em relação ao Brexit. Aqui os territórios que compõem o Reino Unido, né? Em verde a Inglaterra, lilás País de Gales, em azul a Escócia e a Irlanda. São os territórios que compõem o Reino Unido, né? E aí a pergunta do título dessa imagem, né? A Escócia deve ser um país independente? Os escoceses não gostaram nada da saída do Reino Unido da União Europeia, né? E há uma rivalidade histórica entre escoceses e ingleses, rivalidade essa que pode ou não, ninguém sabe, mas existe ali, né? Existe ali uma movimentação no quadro político dentro do Reino Unido, né? Por parte da Escócia. A Escócia não ficou contente com a decisão do Brexit. Então vamos ver os próximos capítulos, né, desse quadro aqui, tá? Mais uma vez o mapa das Ilhas Britânicas, agora com a Irlanda também, né? Então a Irlanda é um outro país. Esse verde mais ao sul da ilha menor é a Irlanda. Então a Irlanda é um país católico, ao passo que o Reino Unido é majoritariamente protestante. Se bem que no norte da Irlanda, né, na chamada Irlanda do Norte, 40% são católicos. Eles reivindicam a sua integração, a integração desse pequeno território, né, da Irlanda do Norte com o restante da Irlanda. Essa integração ainda não ocorreu, por quê? Porque a maioria da população da Irlanda do Norte, 60% do total, são protestantes e querem continuar ligados ao Reino Unido, tá? Por falar em Reino Unido, né? Dá uma olhada, vocês confundem muito isso. O que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha e o que é Reino Unido. Inglaterra é Inglaterra, Grã-Bretanha é a Inglaterra mais o País de Gales e mais a Grã-Bretanha, e mais a Escócia, né? Então os três territórios compõem a Grã-Bretanha e esses três territórios somados à Irlanda do Norte perfazem então um país que é o Reino Unido. Você vai dizer, mas na FIFA tem a Inglaterra. FIFA é FIFA, ONU é ONU. Na FIFA, além da Inglaterra, tem País de Gales, tem Escócia, né? Mas, efetivamente, o país se chama Reino Unido, envolvendo a Inglaterra, País de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte, tá? Então, existe um mal-estar na Escócia, que não gostou
da saída do Reino Unido em relação à União Europeia, existe um mal-estar muito mais antigo na Irlanda do Norte, né? Haja vista que 40% da população da Irlanda do Norte são católicos e o sonho desses católicos é a sua junção com a Irlanda, que é o país cinza, mais ao sul, tá? Então é isso. Além dessas manifestações nacionalistas no Reino Unido e nas Ilhas Britânicas, nós temos movimentos separatistas no País de Gales, no País Basco, na Espanha, na Catalunha, na Espanha. Você está vendo Flandres, na Bélgica. Você está vendo na Itália o Vêneto. E você está vendo na Ucrânia a parte leste, cuja etnia majoritária é russa. E, portanto, os russos que vivem ali sonham em se juntar com a Rússia. Tá? Você vai dizer, mas por que o Vêneto? A Itália também tem uma certa diferença étnica, viu, pessoal? Existem muitas línguas faladas na Itália. Então, a população do Vêneto de vez em quando levanta a bandeira do seu separatismo. O Flandres é holandês, né? E, portanto, é uma região que deseja, né, se integrar à Holanda. Ao passo que o sul da Bélgica tem uma ligação muito forte com a própria França. Eles falam franceses na parte ao sul. Beleza? Os catalães têm suas próprias culturas, seus traços culturais. É uma cidade vibrante que é Barcelona, né? A segunda principal cidade, demograficamente falando, da Espanha, mas uma região muito rica. A Catalunha, inclusive, é um tecnopolo. E o País Basco também é riquíssimo, tá? Para você ter uma ideia, San Sebastián, que fica no País Basco, é a cidade que possui a mais rica culinária do mundo. Então imagine a cultura, a rica cultura que existe no País Basco, tá? Então são alguns dos principais movimentos nacionalistas que trazem instabilidades, né, para o continente europeu. Então fiquem atentos a esses nacionalismos. Beleza? Uma questão interessante da UERJ fala do Mediterrâneo como um cemitério, né? Por conta dos naufrágios. Então fotografem essa questão e tentem fazer essa questão aí, pessoal. Por favor, fotografem essa questão e tentem fazer. Eu não vou fazer porque o tempo já está estourando o nosso aqui, viu? Depois vocês não têm tempo para estudar, então eu vou parar por aqui. Beleza? As questões que eu queria que vocês fizessem, quero, né, que vocês façam 181, 183, 191, 197, 198 e 199. Lembrando que quase todas essas questões estão comentadas no canal Prof. Mendes, lá no YouTube. Beleza? Muito obrigado pela atenção, beijo, tchau.